E aí, você tem se distraído muito? Você tem deixado as coisas passar e não fazer o que tem que ser feito? Pois é, isso gera um sentimento de autocobrança, insegurança muito forte, que faz com que você fique muito tempo preocupado porque não consegue produzir, ser produtivo. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Francisco de Mário e hoje a gente vai falar um pouco sobre procrastinação. Bem, a procrastinação existe uma série de fatores que faz com que você procrastine. Existe uma série de fatores que faz com que você acabe por adiar uma atividade, né? Seja no seu trabalho, seja um projeto que você tem em mente. Um dos pontos da procrastinação tem sido a inércia. A inércia como a força da física. Tudo que está em movimento tende a continuar em movimento, a menos que tenha uma força contrária ou externa que possa dificultar o movimento desse objeto. E tudo tende a ficar parado, a menos que tenha uma força externa que faça com que esse objeto também ele se movimente. E aí você deve se perguntar o que é que tem a ver a lei da física com a procrastinação. Porque quando se fala de inércia, o difícil é iniciar uma atividade. O difícil é você começar. O maior trabalho é você começar. A partir do momento que você começa, você vai se sentir mais rápido a continuar essa tarefa. A partir do momento que você dá início, se inicia o movimento dessa tarefa, você consegue ter mais energia, mais facilidade para continuar essa tarefa. Ou seja, o atrito para realizar essa tarefa é bem menor. É porque o corpo que se mantém em movimento, ele tende a continuar em movimento. A partir do momento que você começa, não vai ter tanta dificuldade para manter esse movimento. Um segundo ponto na questão da procrastinação seria as interrupções. E como você bem sabe, hoje em dia existe uma facilidade muito grande de você se distrair por conta das tecnologias, dos meios de comunicação. Antes as pessoas ouviam notícias pelo rádio, mais à frente as pessoas começaram a ouvir notícias pela televisão. Né? Antes existia só o som, depois o incremento da imagem, som e imagem na televisão. E a partir daí os meios de comunicação foram se desenvolvendo e a nossa atenção foi cada vez mais sendo fragmentada. E hoje em dia tem os smartphones, né? Tem os smartphones que servem com várias ferramentas que podem lhe ajudar a estudar, a realizar atividades que antes a gente não conseguia, mas hoje tem-se o problema da distração. Né? O celular hoje em dia ele tem um forte componente de distração, né? Principalmente com as redes sociais e vídeos. E para piorar as coisas, porque na época da televisão também era em vídeo. Né? Apesar das coisas serem pouco rasas também, mas hoje em dia ainda está pior, por conta das redes sociais, existiram os vídeos curtos. Né? Os vídeos curtos fazem com que você meio que treine sua atenção para conteúdos muito curtos. Né? Antes, a sua atenção era treinada para passar mais tempo prestando atenção. Né? Mesmo que a televisão ainda tenha essa questão de ser um pouco superficial, mas mesmo assim a sua atenção ainda se permanecia por muito tempo, por mais tempo. Hoje em dia a sua atenção, existem estudos que falam que a sua atenção hoje em dia é igual a de um peixinho dourado. Né? Você tende a prestar muito menos atenção que antigamente, ou seja, que há um bom tempo atrás. Né? E existem dois tipos de atenção. Existe um tipo de atenção que é a atenção de você focar em uma coisa, e existe a atenção sustentada, que é o quanto você consegue manter prestando atenção naquela coisa. As pessoas hoje em dia têm focado muito pouco nas coisas, têm convivido muito pouco com o tédio. Com o advento das redes sociais, você tem em mãos a possibilidade de pesquisar inúmeras coisas
infinitas coisas. E cada vez o número de informações que são acrescentadas vai só aumentando. E você acaba por não conviver nem um pouco com o tédio. Você acaba convivendo somente com o prazer, né? A dopamina, a facilidade de obtenção da dopamina. E um ponto que eu trago aqui para você evitar procrastinar é primeiramente criar metas, né? Ter clareza dessas metas, ver quais são os tipos de metas, se possível você ver se são metas a curto, médio prazo, pegar essas metas e dividir elas, né? Dividir em pequenas metas, porque já que você não tem tanta atenção para se concentrar em uma meta muito grande, é você ao longo do dia dividir essas metas em pequenos trechos, que aí você vai conseguir aos poucos executar uma meta, né? Vai executando uma e passando para outra. E aí quando você acaba por executar essa meta, você vai meio que ganhando um senso maior de dever cumprido. Isso é muito bom. E o ponto seria esse. Você dividir as metas. Dividir as metas. Ter clareza e dividir as metas. Se esse vídeo fez sentido para você, eu peço que você se inscreva aqui no canal. Eu acabei deixando o link do livro que eu acabei escrevendo sobre produtividade. Então eu vou acabar deixando ele aqui no link na descrição do vídeo. Se você quiser melhorar a sua produtividade como um todo. E é isso aí.